Neste tutorial vamos modelar um pássaro simples e vamos tentar articulá-lo. Este pássaro pode ser feito a partir de um cilindro e nós vamos reduzir aqui os lados do cilindro, porque o cilindro tem 36 lados que estão aqui e nós vamos reduzir para 5. E então eu quero que o cilindro fique com esta linha que está aqui a cor de laranja para baixo. Posso ver aqui as várias orientações possíveis, mas não era bem esta que eu queria, porque a linha, porque não está com portanto a seta azul normalmente está a apontar para trás, portanto pode ser esta, mas vou rodar 90 graus. Carrego no R, ou aqui a rotação, desculpa, e rodo com o dedo no Shift, começa a rodar livremente, depois ponho o dedo no Shift, 90 graus. E isto será o corpo do pássaro. Nós vamos tirar as asas daqui dos lados, uma de cada lado, e depois aqui vamos fazer o bico, e ali a parte de trás vamos fazer uma cauda. Portanto, já podemos tornar o cilindro editável, podemos aqui ainda ajustar as proporções, mas está bem assim. Então vamos carregar aqui ou na tecla C, e agora, como isto é um cilindro, isto tem uma particularidade, o objeto de cilindro tem uma particularidade, que é, se eu selecionar esta tampa, digamos, e puxar, ela está solta. Ao contrário dos outros objetos que estão aqui, o cilindro tem esta particularidade. E depois, mais para a frente na modelação, isto ia causar problemas. Portanto, eu vou já colar todos os polígonos do cilindro. Portanto, vou voltar um passo atrás, Ctrl Z. E o que vou fazer é selecionar um polígono e fazer Ctrl A para ficar todos os polígonos selecionados. É o mesmo que fazer Select All. E agora vou aqui fazer uma função que se chama Optimize para todos estes polígonos ficarem colados. Portanto, vou aqui a Mesh, Command, Optimize. Está aqui. Portanto, agora se selecionar a tampa do cilindro já se comporta como um objeto normal. Como eu dizia, posso tirar daqui o bico, e para já basta empurrar assim. Depois nós podemos aqui fazer mais uma subdivisão. E a cauda podemos, por exemplo, selecionar, porque isto não é nenhum pássaro específico, é um pássaro genérico. Depois este tutorial pode ser adaptado a um pássaro mais específico, mas se selecionar, por exemplo, estes 3 polígonos e fizer um Extrude Inner, portanto, tecla I, dou um toque na tecla I, e agora vou desligar aqui o Preserve Groups. E agora arrasto aqui num canto, da direita para a esquerda, até ficarem os triângulos bastante pequeninos. E agora vou empurrar estes triângulos. E isto seria a cauda do pássaro. Posso agora fazer, por exemplo, escala T no eixo azul. Pronto. Depois nós ajustamos se for necessário. Como eu dizia, as asas irão sair daqui destes lados, deste lado e do outro, mas estes polígonos não precisam de ser tão altos. Talvez eu aqui na escala baixasse um bocadinho. E agora que temos os polígonos selecionados, vamos fazer um extrude das asas. A ideia é as asas fazerem para cima e depois para baixo, fazer uma dobra nas asas, porque isso vai facilitar depois a articulação do pássaro. Portanto, damos um toque no D, arrastamos, e não há assim uma medida certa, porque não estamos a fazer nenhum pássaro concreto, mas pode ser uma coisa assim. Então, para tornarmos as asas mais estreitas, carregamos no T, escala no eixo verde, mas nós agora queríamos que as asas virassem para baixo. Portanto, agora fazer mais um extrude para vir para baixo. Portanto, vamos ter que mudar
aqui a orientação. E outra coisa que podemos fazer é ir tornando a asa mais estreita. Portanto, aqui podemos fazer escala no eixo vermelho e depois carregar no E e vamos empurrar um bocadinho para trás. Também depende do pássaro que estamos a fazer, não é? Mas agora, para fazermos então o extrude do resto da asa para baixo, nós podíamos selecionar aquelas duas arestas. Portanto, vou aqui para a seleção de arestas e com o Shift vou somar esta. Então agora, se fizermos escala no eixo azul, vou ver que esta face começa a ficar virada para baixo. Então, vou fazer mais um pouquinho. Também podemos subir ou descer para ajustar melhor. E agora sim, vou outra vez voltar aos polígonos. Reparem que eles ainda estão selecionados. Portanto, é só fazer um novo extrude, dar um toque no D, arrastar aqui da esquerda para a direita e vamos tornar agora também mais estreito. Portanto, T, escala. E também podíamos fazer o que fizemos na parte de cima, que foi selecionar estas arestas e, fazendo escala no eixo azul, vamos torná-las mais estreitas. Também podemos selecionar aquelas arestas interiores, esta e depois com o Shift esta, e fazer um bocadinho de escala no eixo azul para ficar mais equilibrado. Até posso subir um pouco para cima, mover e escala T. Depois, visto de cima, vamos outra vez aos polígonos das extremidades e visto de cima vamos pôr a extremidade das asas mais fininha, mais estreita, e empurrá-la, a tecla E, empurrá-la para trás. E é isto. Também podíamos, se quiséssemos juntar mais, mudar um pouco a proporção entre as duas metades das asas. Podemos usar, por exemplo, a câmera de frente, seleção por retângulo, selecionar, ir aqui para arestas, selecionar esta zona, selecionar esta volta. No fundo são dois loop selections. E agora escala, ao mexer no eixo azul, estão a ver que vamos controlar bem a proporção das asas. Voltar à perspectiva. Também posso mudar a proporção. Se eu quiser o pássaro todo mais comprido, posso ir aqui pegar no objeto inteiro, eixo vermelho e pássaro mais comprido, ou pássaro mais baixo, etc. Então, voltamos aqui aos polígonos. Se eu quisesse então fazer aqui um ângulo no bico do pássaro, dava-me jeito de criar aqui um corte aqui a toda a volta, como se tivesse mais uma subdivisão. E para isso nós podemos, entretanto vou pôr aqui uma cor só para se ver melhor. Podemos então usar o Plane Cut, portanto com a tecla direita do rato, Plane Cut, e se formos aqui à opção World, estão a ver que é mesmo por acaso nesta direção que me dá jeito de fazer o corte. Portanto, se eu cortar, eu podia selecionar os polígonos antes de cortar e dizer só para cortar o selecionado, mas neste caso não há qualquer perigo, portanto é só clicar aqui quando estiver na parte que nós queremos. E portanto temos aqui uma volta de polígonos que podemos agora selecionar com o Loop Selection. Portanto, Loop Selection e arestas, e estão a ver, está aqui. Então agora podemos mover, por exemplo, fazer uma coisa assim. Vamos ver como é que isto está com o Subdivision.
Portanto, vamos buscar aqui o subdivision, pomos aqui o pássaro e estão a ver que está assim. Portanto, se quisessem continuar a ajustar com esta subdivision visível, pode ajudar a ficar mais do vosso agrado. Mas pronto, como não é nenhum pássaro específico, não é muito importante. Vou ver que há várias hipóteses aqui e todas elas vão parecer diferentes pássaros. Bom, então agora para fazermos a articulação, nós temos que fazer uma coluna vertebral usando aqui umas ferramentas desta pasta, nomeadamente aqui o Joint Tool, e temos que desselecionar o pássaro, portanto, clicar assim. E para fazermos a tal coluna vertebral, dá-nos jeito uma vista de lado do pássaro. Mesmo assim, eu acho que vou talvez prolongar só aqui, mexer um pouco mais nas proporções. Bom, não vale a pena. Posso aqui só pôr, por exemplo, esta aresta mais estreita. Assim. Ok. Pronto, então para fazermos a coluna vertebral do pássaro temos que desselecionar tudo e vamos pôr uma vista de lado. Nós podemos fazer 3 ou 4 cliques nesta coluna. Podemos começar na cauda e acabar na ponta do bico, e podemos usar aqui uma vista, como por exemplo esta line, se dá mais jeito, se quiserem. Portanto, vamos aqui a Character, buscar o Joint Tool, e com esta ferramenta vamos só verificar se a simetria está desligada. Vamos fazer aqui Control Click, começando na cauda, fazer aqui um Control Click, e depois aqui outro mais ou menos a meio das asas, e pode ser mais um aqui e outro na ponta do bico. E esta estrutura que foi criada dentro de uma pasta chamada Root, vou-lhe chamar coluna, e vamos agora fechar para não complicar, e vamos passar então à parte de fazer as asas. Portanto, neste caso, para fazermos as asas, e reparem que uma coluna está centrada no pássaro, porque o pássaro estava na origem, no Z, na origem das coordenadas. Aliás, se for ver aqui o objeto, a ver a coordenada do objeto está 0, 0, 0 e o subdivision também está 0, 0, 0. Para fazermos as asas, vamos só usar a simetria, porque assim só temos que fazer uma asa. E neste caso dará jeito de termos duas vistas, portanto vamos aqui a Panel, Arrangement, Two Views, Side by Side. E podemos nesta, por exemplo, usar a câmara frente, e nesta podemos usar, por exemplo, câmara de topo, vista de cima. E assim já nos vai dar para corrigir e controlar bem a posição das asas. Portanto, o que vamos fazer é começar outra vez com o Joint Tool, mas desta vez vamos ligar aqui a simetria. Onde está None, vamos pôr Draw, e a simetria já está a simetria esquerda-direita, senão nós podemos alterar aqui. Mas o que eu vou fazer então é começar aqui, fazer um Control Click, e agora aqui verifico se os dois pontos estão no centro das asas. Por acaso vieram parar ao sítio certo, mas eu podia aqui ajustar. E agora volto aqui à minha vista de frente para fazer o segundo Control Click e depois o terceiro Control Click. Então, aqui nós, na vista de cima, nós podemos dar aqui uns ajustes, embora não vão fazer assim uma grande diferença. O que é importante é que esta estrutura da articulação das asas fique perto de um dos pontos da coluna, neste caso é este ponto. Então agora nós vamos dar o nome às asas, já podemos voltar à nossa
vista perspectiva e podemos mudar aqui outra vez para a segunda opção. Estão a ver como está aqui o esqueleto. Então o que nós precisamos agora é de dar nome às asas, portanto vamos aqui à ferramenta de mover, vamos ver aqui as duas pastas que foram criadas, não é? Estão aqui, e esta será a asa direita, portanto vou chamar-lhe AD, enquanto que esta pode-se chamar AE. Vamos fechar isto e vamos criar então o controlador para a coluna do pássaro, que é uma espécie de tendão que vai estar entre o primeiro e o último joint. Portanto, os joints são estas bolinhas que são os pontos de controle da articulação, né? E se selecionarmos o primeiro e depois com a tecla Control, selecionar o segundo, nós vamos criar o tendão indo aqui a Character Command Create IK Chain. Portanto, esta é a forma de criar os controladores para as articulações. E vou-lhe chamar controlador da coluna, com K-Call, que eu costumo usar para me orientar. E agora vamos fazer o mesmo para as asas. Portanto, cada asa vamos selecionar, portanto, expandir, abrir estas subpastas e selecionar sempre o primeiro e o último. Chegar aqui, Character Command Create IK Chain, e temos aqui KAD, controlador da asa direita. Fechamos e agora voltamos a fazer aqui a mesma coisa, selecionar o primeiro e o último. Character Command Create IK Chain, controlador da asa esquerda. Então agora temos que depositar as duas asas na parte certa, no joint certo da coluna, que neste caso é o joint 1, estão a ver, porque é aquele que fica mesmo ao pé das asas, ou mais próximo das asas. Portanto, as duas asas, estas duas pastas que contêm as asas, vão para dentro do joint 1. Vamos arrastar assim. Porque o que vai acontecer é que agora, se eu pegar no controlador da coluna, que está no bico, e se levantasse, estão a ver que as asas vinham atrás. É a forma que nós temos aqui de ligar o esqueleto, as partes do esqueleto. De qualquer maneira, esta pasta com estas coisas todas é suposto nós não abrirmos mais, não mexer nela. Até podemos depositar o próprio animal, vamos chamar aqui pássaro, dentro desta pasta também, porque a ideia é só mexermos apenas nos controladores. Portanto, se agora só falta colar isto tudo, ou seja, associar a estrutura interior à pele do animal, que será este objeto, ao exterior, ao corpo do animal, e para isso o que nós temos de fazer é selecionar todos estes objetos de joint, estes que têm o ícone verde, mais o corpo. Então a maneira mais fácil é irmos aqui fazer uma pesquisa, escrever joint e estão a ver que estão aqui todos, vamos selecioná-los todos. Agora fechamos a pesquisa e com a tecla do Control vamos selecionar, somar à seleção este, que é o corpo do pássaro, e agora sim podemos ir aqui executar esta função, comando bind. O bind vai criar então, criou aqui um objeto que se chama skin, e neste momento o pássaro já vai ficar deformado quando se mexerem as asas ou o bico. Portanto, se eu mexer aqui, estão a ver, estou a mexer nos dois controladores das asas ao mesmo tempo, e até daria para puxar para trás e para a frente também. E se mexer no bico do pássaro, estão a ver que ele mexe o corpo. Não se preocupem com isto, porque nada disto é visível no render. Se eu fizer o render, estão a ver que nada disto se vê. O que é importante é fazerem sempre Ctrl Z para voltarem à posição original do pássaro.
nós podemos agora fazer, por exemplo, podemos fazer aqui uma pequena animação, um ciclo de movimento. Por exemplo, vamos pôr as asas para cima, por exemplo, no frame 0, ou por exemplo vamos pôr para baixo no frame 0 e vamos marcar keyframe nos controladores das asas. Portanto, esta posição está marcada, e agora no bico, controlador da coluna, vou, por exemplo, pô-lo assim mais para a frente e para baixo, e marco o keyframe. E agora no frame 10, por exemplo, vou pôr o pássaro mais levantado e as duas asas também mais para cima, por exemplo assim, e marco um keyframe. Portanto, o que eu depois vou fazer é criar um ciclo para ele estar sempre a fazer isto. Portanto, para simplificar, não termos aqui muita coisa, nós podemos pôr o pássaro subdivision dentro da coluna. E agora fechamos isto e não precisamos de abrir mais. E agora vamos agrupar isto tudo. Portanto, fazer Alt-G ou tecla direita, Group Objects. Porque se quisermos deslocar o pássaro, temos de deslocar a pasta que contém isto tudo, incluindo os controladores. Já me esquecia de criar o ciclo. Portanto, nós marcámos o frame 0 assim e o frame 10 assim, e agora vamos aqui ao ecrã Animate, ao Layout Animate, e temos aqui os três objetos, os três controladores em que marcamos posições. Portanto, selecionamos os três e vamos aqui onde diz After, vamos pôr Oscillate e vamos pôr, por exemplo, 20 repetições. E já está, podemos voltar ao nosso ecrã inicial Startup. E se fizermos play, estão a ver que o pássaro já está sempre a fazer o ciclo, ou seja, vai fazer 20 vezes. O oscillate o que faz é que nós pusemos ele a levantar as asas, ele vai fazer o inverso antes de repetir. Podíamos agora, por exemplo, pintar o pássaro, podemos pintar só, mais prático, mais fácil é pintar só os polígonos, desligando aqui o Subdivision. Por exemplo, esta cor de base podia ficar, por exemplo, um branco, um esbranquiçado, e, por exemplo, vou só pintar o bico de amarelo só para ter qualquer coisa mais. Então, vou fazer aqui um Loop Selection, que apanha aqui o bico todo, e assim já vai ter um bocadinho de cor. Também podia, por exemplo, pôr cor na cauda. Podemos fazer aqui mais subdivisões. Até é possível pintar com spray ou pincel ou várias ferramentas. Se formos aqui esta coisa que se chama Body Paint, aliás, Body Paint, 3D Paint, mas isso ficaria para mais tarde. Vou pôr também, por exemplo, a cauda amarela. Vou selecionar aqui também uns Loop Selections da cauda e arrastar também a cor amarela para aqui. Isso é uma coisa simples. Portanto, fica, se fizermos o render, fica uma coisa assim. Portanto, nós agora podíamos, por exemplo, emitir este objeto num emissor de partículas. Vamos ver o que é que acontece. Portanto, podemos ir aqui a Simulate Particles Emitter, e o emissor de partículas é este quadrado que está aqui. Se fizermos play, estão a ver que ele está a emitir para trás. Portanto, eu vou rodá-lo 180. Portanto, começa a rodar, ponho o dedo no Shift e até ir aos 180, e agora já está a emitir na direção certa. Se eu quiser que os pássaros saiam
de pontos diferentes, convém ter um emissor maior, bastante maior que o pássaro, por exemplo assim. E outra coisa é que o emissor está a emitir 10 pássaros por segundo, que é muito, eu vou pôr só um, que é o mínimo que está aqui, e está a preparar aqui a opção de parar a emissão aos 5 segundos, que eu vou aumentar para ser maior, porque o meu projeto é 8 segundos, desde que o valor aqui esteja maior não há problema. E agora só falta clicar aqui em Show Objects e despejar o pássaro dentro do emissor. Vamos ver só como é que está. Estão a ver que já estão os pássaros a seguir. Estão a ser emitidos. Nós agora podíamos desviar a rota dos pássaros. Também podíamos ter pássaros com diferentes tamanhos. Se fôssemos mexer aqui na escala de variação, ou, por exemplo, ter variação na velocidade. Assim, uns maiores, outros mais pequenos, uns mais rápidos, outros mais lentos. Podemos desviar a rota dos pássaros com vento, por exemplo. Podemos ir aqui a Simulate Particles Wind. Todos estes são objetos, funções que vão influenciar as partículas. Portanto, é uma questão de explorarem estes menus. Mas o vento, o que faz, vou fazer aqui pause, o vento é esta ventoinha que apareceu ali, que não se vê bem, mas que está aqui. E esta ventoinha, a direção dela é a seta azul, portanto a direção daquela linha azul que está ali. Se eu puser ela de lado, ela vai empurrar os pássaros para lá. Só que neste caso ela está a influenciar o ecrã todo, portanto tem uma influência, digamos, infinita, de modo que se eu aumentar aqui a força do vento, estão a ver que os pássaros estão a ser todos desviados para aquele lado. Mas nós podemos criar uma área de influência que seja finita, digamos. Então nós aqui nas propriedades do vento, na última pasta que diz Fall Off infinito, podemos, por exemplo, criar uma caixa e fazer escala, aumentá-la bastante. Esta caixa, o que é que vai fazer? Esta caixa são 2 cubos e o cubo vermelho representa o sítio onde o vento tem mais força, a força que nós pusermos aqui nas opções do vento, e a caixa amarela faz uma transição entre não haver qualquer influência até começar a haver alguma influência do vento, e conforme a posição do cubo ele poderá apanhar só alguns pássaros e vai influenciar os pássaros de formas diferentes. Estão a ver? E claro que isto é invisível, portanto vai depender também do tamanho do emissor. Reparem que também podíamos mexer aqui nas medidas do emissor e no ângulo em que os pássaros são emitidos, e o emissor podia ser, por exemplo, muito mais largo, e aí os pássaros iam sair de várias zonas. Aqueles que passam na zona vermelha, claro que eu exagerei aqui os valores também para se notar, mas os que passam na zona vermelha saem disparados para ali. E vamos só aqui fazer um render destes 4 que aqui estão. Fazer aqui Physical Sky. E é isto.